Emílio Conde, fugindo de Deus. Os homens fecham os ouvidos à voz do Senhor e revoltam-se contra o convite que se lhes faz para irem à igreja, onde Deus mais propiciamente lhes quer falar. Se Adão teve discípulos, Jonas também tem seguidores. Deus enviou Jonas a Nínive com uma mensagem de arrependimento, mas ele tomou direção oposta, pensou que podia fugir da presença do Senhor. Jonas tomou um navio que viajava para Tarsis, porém não chegou ao destino que escolhera, pois o pecado e a desobediência o alcançaram. Assim fazem os homens em nossos dias. Deus lhes indica a Nínive do arrependimento e eles fogem para Tarsis do pecado. É mais fácil viajar para Tarsis do que ir a Nínive. Os navios para Tarsis, as multiformes manifestações do pecado, estão sempre prontos a receber os que fogem de Deus. Pouco se exige dos foragidos da graça. Tudo se facilita aos desejos da carne e do pecado. Mas viajar para Nínive é mais difícil. A estrada não possui atrativos que seduzam. Tem obstáculos que, se vencidos, desvendam as maravilhas do país dos domínios da fé. O que os homens ignoram é que aos navios de Tarsis está reservada uma desagradabilíssima surpresa como a que Jonas experimentou. Quando anunciarem que tudo é paz e segurança, eis que a tempestade se levanta, o mar agita-se enfurecido, o navio ameaça naufragar, e naufraga se não lançarem ao mar a carga de pecados. Se a obstinação persistir, os tripulantes têm diante de si a morte. Foi isso exatamente o que aconteceu a Jonas. Quando estava no navio em que se escondera para fugir de Deus, uma tempestade envolveu a nau e ameaçou tragar todos quantos nela estavam. Fugir de Deus é desobedecer. Desobediência é subversão da ordem. Subversão da ordem é caos e desordem, é naufrágio e perdição. Jonas tentou fugir de Deus. Pensou que Deus estava em Jope, onde lhe falara, mas não que estaria em Tarsis, para onde determinou fugir. Mas Deus estava em Nínive, em Tarsis, no navio, estava até no fundo do mar. Se Jonas tomasse as asas da alva e fosse habitar nas extremidades do mar, ali a mão do Senhor o alcançaria. Se subisse até o céu, ali encontraria o trono de Jeová. Mesmo que ele armasse seu leito na cova mais escura e mais profunda, ainda ali a luz de Deus o alcançaria. Insensatez pensar ser possível fugir da presença de Deus. Homens fugindo de Deus é tragédia das almas que o pecado acorrentou e cegou para não verem que Deus está presente em toda parte. Multidões fugindo de Deus enchem as estradas rumo ao ateísmo e perdição. Milhares e milhões de pessoas de todas as classes vivem enganadas pelo diabo, que lhes promete aventuras e prazeres na viagem para Tarsis. Mas, em verdade, o que surge após um período de gozo carnal é uma tempestade que Satanás não pode acalmar. Satanás promete tudo, mas nada mais faz do que acumular ventos que provocam tempestades de resultados fatais. Homens que fugis de Deus, despertais do engano em que mergulhaste, reconhecer a realidade da vossa condição. Fugi da estrada do pecado, abandonai os navios de Tarsis, cujo prazer é um tóxico que mata. Basta de fugir, voltai ao vosso Deus e vivei a vida de fé e ajudai outros a voltar também. Vós que fugis de Deus, sem de tal coisa vos aperceberdes, sabeis que o mundo em que viveis não é vosso. O tempo que dissipais em loucuras está nas mãos de Jeová. O ar que respirais é um favor que o Senhor concede, e a saúde que gozais é um dom do Pai Celestial. Se Deus se irasse contra vós, seríeis devorados. Por que fugis de Deus? O dia vem, quando a corrida da morte terminará. Tereis então de comparecer ante o tribunal de Cristo, quer isto vos desgoste ou vos desagrade.
É uma lei inflexível que Deus estabeleceu, que depois da morte segue-se o juízo, do qual ninguém escapará. Estás vivendo como os que fogem de Deus? Deus está em toda parte. Por que enganas a ti mesmo? Vem, segue ao Senhor e bens irá a tua alma. Não fujas de Deus.